Eu tenho algumas mensagens aqui, algumas não, né? Só quero fazer um feedback com vocês aqui, né? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Fala pra mim. Tell me, tell me. Bom dia. Deixa eu ver quem tá comigo aqui hoje, então. Aline, Amanda, Ana Clara, Betina, Fabrício, Isabela Gonçalves, Isabela Pacheco, Isabelle, Yuri, João Miguel, João Paulo, João Pedro, Caterine, Lara, Laila, Maria Fernanda, Matheus, Nina, Pietra, Rebeca, Sofia, Thaís, Thaísa, Vitor e Vitor Gonçalves. Muito bem. Tranquilo, tranquilo. Entramos no mês de julho, né, praticamente, e a gente deve ter um tempinho aí, né, agora, não sei se vocês estão sabendo de alguma coisa, mas vou falar com vocês, vou começar falando sobre exatamente isso, sobre o PI, tá? Eu recebi alguns, eu ainda não vi, eu recebi alguns, vou até abrir aqui agora, só um minutinho. E aí eu só fui salvando, gente, e acabei não olhando de quem foi, tá? Então deixa eu abrir aqui meu arquivinho aqui no celular. E vocês têm o prazo até semana que vem para entregar o PI, né? A ideia é que a gente semana que vem consiga mostrar os PIs de vocês, tá? Já, deixa eu ver aqui quem me mandou. O que que eu fiz aqui, meu Deus? Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vai ser difícil abrir aqui, gente. Peraí. Deixa eu abrir. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou abrindo e-mail aqui, mais fácil pelo e-mail que mandou para mim, tá? Então, olha só. A ideia seria que a gente conseguisse. Eu acho que meu vídeo travou. Ah, não, voltou. Que a gente conseguisse semana que vem já mostrar os PIs para vocês, né? É, eu vou abrindo aqui e vou ver quem mandou. Para algumas pessoas que mandaram, eu já retornei, né? Quem mandou até ontem para mim, eu já dei o retorno que eu tinha recebido. Então eu lembro que eu recebi o de Rafael, de Guarapari, que acho que ele não está na aula agora, né? Eu recebi. Vamos lá, que eu vou abrir aqui, gente, só um minutinho. Tá abrindo aqui. E aí, enquanto abre, para hoje, então a gente vai falar um pouquinho ainda sobre modal verbs, né? É bem provável que essa seja a matéria da nossa próxima avaliação. É a matéria que eu gosto muito de cobrar, porque eu sei que ela é muito importante para a nossa compreensão de texto, principalmente, né? Então, é bem provável do que a gente viu até agora, a gente viu future simple das últimas aulas, né? Nós vimos as formas de fazer futuro e nós vimos os modal verbs. Então, provavelmente o que vai cair na nossa avaliação vai ser justamente isso daí, tá? Então, se prepare que na próxima avaliação, deve acontecer assim que a gente retornar, né? A gente vai ter essa matéria aí, mas eu vou marcar direitinho para vocês, eu vou passar bonitinho, tá? É só para adiantar para vocês aí. Bom dia, Matheus. Então, olha só. É, Não, essa menina aqui, gente, recebeu um PI da Serra. A Lana não é de Cariacica, não, né? Vamos lá, recebi aqui então o PI de Nina e Gabriele, tá? Recebi o PI da Laila. Agora aqui, Laila, preciso só ver se você. Deixa eu só ver aqui, Laila. Você fez sozinha, Laila? Tem que ver aqui depois, só um minutinho. Recebi o PI de Laila, então. Nossa, gente, a internet não tá ajudando. Peraí. Só um minutinho. Fiz sozinha, beleza. Ótimo. É, Só um minutinho. Ai, era pra estar assim, né? Uhum, ok. Bom, tô conseguindo ver não. Recebi o de Thaísa, recebi o de Aline,
Recebi, acho que só. Acho que só. Mais alguém mandou, gente, para mim? Fala aí, se alguém mandou e eu não falei o nome, né? Mas acho que foi só isso mesmo, né? Bom, eu vou começar diferente hoje, então. Eu não vou começar. Quem mandou faz tempo? Isabelle? Tá, Isabelle, eu vou olhar aqui rapidinho. Não, peraí. Isabelle Laiber Miranda. Deixa eu ver. Não. Isabelle Laiber Miranda Marinho, primeira série Guarapari. Recebi. Recebi sim. Você mandou, inclusive, no dia 23 de junho. Recebi, tá? Beleza, gente. Quem não mandou ainda, tá tendo alguma dificuldade de fazer o PI, tá precisando de tirar alguma dúvida? Aproveita agora que eu vou tirar uns minutinhos para isso. Alguém precisa tirar alguma dúvida? Alguém tá com dificuldade para fazer? Me fala aí. Se tiver tudo ok, eu começo a aula. Normal. Então, vamos aproveitar agora esse momento para a gente tirar as dúvidas do PI, caso vocês tenham. Sem dúvidas? Beleza, então. Então, olha só. Eu vou puxar nossa chamada aqui logo, né? No início da aula. Puxo uma outra chamada depois. Só para a gente ver quem está aqui. Eu vi que algumas outras pessoas entraram. Deixa eu ver. Betina, já tinha falado. Cléris, né? Edgar também entrou. Pietra, Rebeca, Sofia. É isso aí, galera. Let's go. Vamos começar então. Olha só, na aula passada, a gente. João, você, assim, como eu pensei em fazer uma coisa para facilitar, a ideia seria falar de um tipo só. Mas, se você quiser fazer um folder que seja um pouco mais amplo e que trate do bullying como um todo, não tem problema, tá? Você pode fazer isso sim. Só, contanto que você faça um folder bilíngue, pode tratar de um ou pode tratar de vários, não tem problema nenhum não, tá bom? Aí fica a seu critério. Só lembrando, pessoal, da data, né, que vocês têm que mandar, por favor, não esqueça de mandar no prazo para fazer a correção e já lançar a nota de vocês, tá? Bom, então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre os modal verbs, né? Como eu falei com vocês, a matéria que eu acho muito importante para o inglês, porque ele contribui muito para essa questão de interpretação de texto, que é o nosso foco, e ele também ajuda para quem quer falar, né? Quem está interessado em. Pode ser até em dupla, tá, Maria? Pode ser individual ou dupla. Mais que dois, acho que fica difícil, né? Porque tem essa questão de vocês se encontrarem. Então a gente tem que evitar ao máximo que vocês precisem encontrar com um colega, com vários colegas, né? Então, no máximo, façam em dois, ok? E aí, gente, então. Na aula passada, nós falamos sobre os modal verbs. Eu vou abrir a apostila rapidinho para vocês olharem aqui. E aí a gente vai começar vai começar não pela apostila, mas a gente vai começar com um exercíciozinho extra que eu trouxe para vocês, que são questões de provas anteriores, tá? E aí a gente vai resolver algumas questões desse slide. Eu vou colocar no blog para vocês depois, tá? Esses slidezinhos aqui. E aí a gente vai resolver, depois a gente abre a apostila, beleza? Então, olha só. Aliás, eu vou mostrar a apostila para vocês primeiro, aí depois a gente vai para o exercício do slide, e depois a gente volta para a apostila. Então, quem está com a apostila aí, está acompanhando, pode abrir na página 79. Quem está sem apostila, vai olhar junto comigo aqui, né? Eu estou tentando deixar a câmera para vocês me verem, só que quando eu abaixo a câmera, eu não consigo ver a tela do computador direito, tá, gente? Então vai ficar meio cortada a imagem mesmo, tá? Então, olha só, deixa eu compartilhar com vocês aqui a parte da apostila em que a gente viu esses modal verbs, que é justa... Ah, eu cliquei na... Peraí, gente, cliquei no negócio errado. Peraí que vai abrir... Acho que vai abrir o negócio errado aqui, peraí. Vamos lá.
Hoje tá meio confuso aqui, hein, gente? Vocês me perdoem. O que que você tem? Deixa eu compartilhar aqui. Beleza, olha só. Fala para mim se vocês estão vendo a página da apostila na tela de vocês. Me dá um alô aí. Porque eu abri sem querer um slide, eu não sei se é isso que vocês estão vendo. Beleza, ok, ok. Então, olha só, na aula passada a gente começou a falar sobre isso, né? São os modal verbs. E aí a gente comentou o seguinte, algumas características dele. Então, para quem não estava na aula, ou para quem não pegou direito, que precisa de relembrar, os modal verbs são aqueles verbos especiais, né, em inglês. Eles têm funções específicas e eles são usados em situações específicas, certo? A gente não tem exatamente um similar em português, que seja assim uma tradução direta deles com a mesma função. A gente tem a tradução para o português, mas a gente não tem exatamente a mesma coisa, né? Sempre que a gente for aprender uma língua estrangeira, gente, seja inglês, seja qualquer língua estrangeira que vocês queiram aprender, a gente tem que, primeira coisa que tem que ter em mente é o seguinte: eu não posso, ou eu não devo sempre tentar comparar, ou sempre tentar traduzir, né? É por isso que muita gente fala assim, ah, eu não consigo aprender inglês, não consigo aprender espanhol, porque a gente tenta aprender por meio da tradução e da comparação com a língua. Mas as línguas não têm comparação sempre, né? Se você pensar que o inglês tem uma raiz diferente do português, nem tudo que tem no inglês tem no português e vice-versa, né? Esse daqui é um caso. Então, a gente não tem necessariamente um verbo que seja específico, uma categoria de verbos específicas específica, né? Que vai ter essas funções. Então, no inglês, a gente tem esses verbos que são chamados de verbos anômalos ou modal verbs, né? Que são auxiliares que, junto com os principais, vão expressar ideias como capacidade, habilidade, permissão, probabilidade, conselho e proibição. E aí eles têm algumas características importantes. Então, eles não têm todas as formas verbais. A gente tem verbos em que você vai usar o mesmo verbo para todas as pessoas. Por exemplo, can é igual para todo mundo, may é igual para todo mundo, né? Ele não vai para a terceira pessoa do singular do simple present, ou seja, você não vai acrescentar s, es no final dele, né? Você não pode colocar o to na frente dele nem depois, a não ser que ele já tenha esse to como o ought to. Você não pode usar auxiliar com ele, como o did, como o do, o does, junto com esses modal verbs, né? Nem todos vão para interrogativa e alguns podem aceitar a contraction que a gente faz, né? Então, o que é mais importante a gente saber, além dessa parte aqui, né, é importante saber, mas mais importante que isso é a gente conseguir entender em que situação eles são usados. Então, a gente falou dos principais, né? A gente falou do can, do could, do had better, que eu colocaria lá embaixo, né? Eu explicaria depois. O may, o might, o must, o should, o ought to, o shall, o would e o would rather than, que são aqueles modal verbs mais usados. Então, relembrando aqui um pouquinho, a gente falou sobre isso na aula passada, mas relembrando aqui um pouquinho, o can, ele vai ser usado sempre que eu quiser falar de uma coisa que eu sei fazer, eu posso, eu tenho condições de fazer, né? Eu tenho a capacidade de fazer. Ele vai ser usado para expressar uma possibilidade, uma permissão bem informal, né? Então, eu posso falar que she can speak 5 languages, né? Expressando a capacidade, eu posso falar it can snow em Gramado this year, pode nevar em Gramado esse ano, e o can I come in, o informal. Eu não vou ler os exemplos todos de novo não, tá, gente? Porque a gente já fez isso na aula passada, só para relembrar os usos mesmo, tá? De forma mais geral. O could, ele é o parente do can, só que ele é usado com o sentido de passado, quando eu falo de capacidade, uma coisa que eu sabia fazer no passado, né? Ele também é usado para possibilidade e permissão no passado. É uma permissão no passado, mas a gente pode dizer também que é uma permissão mais formal, né? Eu poderia entrar, eu poderia fazer alguma coisa, né? A capacidade, sim, é capacidade no passado, né? Quando eu era pequeno, poderia, eu sabia fazer alguma coisa.
O had better é para dar conselho, só que é um conselho no sentido de é melhor que você faça isso para evitar um problema, né? É esse tipo de conselho que você dá, né? Seria melhor que você fizesse isso para evitar um problema, né? O may e o might são verbos parecidos também, eles são usados para permissão e probabilidade. A permissão, geralmente, a gente vai usar o may, né? E a probabilidade, a gente usa o may ou might, tá? O must, ele pode ser usado para tem que, né? Você deve fazer isso, você tem que fazer. Ele vai expressar dever, dedução, proibição ou necessidade. A proibição, no caso do must, é quando ele está na negativa, né? Ele pode expressar uma coisa que eu tenho que fazer, que eu devo fazer, ou que é uma coisa que eu tenho que fazer porque é lei, né? Depois a gente tem o should e o ought to. O ought to é pouquíssimo usado, e o should é o mais usado para a gente falar de obrigação, dever ou conselho. Geralmente é o conselho que a gente usa, né? Quando a gente fala em should, a gente fala em conselho. O shall, ele é pouquíssimo usado, então só vou falar para vocês que ele pode substituir o will na primeira pessoa do singular ou do plural, mas assim, ele é pouco usado. Geralmente, quando você vai fazer um convite para alguém ou sugerir, você usa, mas fora isso, ele é pouco usado. O would, ele é usado em condicionais, ele expressa desejo, pedido, intenção, né? É aquele verbo que é usado para expressar, por exemplo, para fazer um convite, né? Para fazer um pedido, você gostaria de fazer isso comigo hoje, né? E por fim, o would rather than, que eu preferiria fazer isso, né? Eu preferiria não ter um carro, eu prefiro sair do que ficar em casa. Então, é esse prefiro, né, que é o would rather, ok? E aí, vocês vão achar na apostila de vocês também essa seguinte página aqui, né? Com must, o there, o need, o ought to, you used to. E isso daí a gente comentou aula passada também, né? Que o must ele indica obrigação no passado. Se você quiser indicar uma obrigação no passado, você vai trocar por had to. Você pode usar a dedução, né? O must para dedução usando must have, alguma coisa. E a gente tem alguns verbos que podem funcionar tanto como modal verbs como verbos normais, como there, que é o usar, fazer alguma coisa, o need, que é o precisar, o ought to, né, que é o da sugestão, e o used to, que é uma coisa que você costumava fazer e não faz mais. Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Nós já fizemos o exercício 1 e o 2 também na aula passada, falta a gente fazer a correção do 3 e do 4. Mas antes disso, eu vou compartilhar com vocês uma outra páginazinha aqui, que são exercícios. é, Cadê? Que são exercícios. Tá aqui. Questões de prova, tipos de questões de provas, né, que a gente pode encontrar. Então, eu vou abrir aqui para vocês olharem e a gente fazer esses juntos, tá? Só para dar uma fugidinha da apostila, depois a gente volta para ela. Então, atenção aí, como eu falei com vocês, esse arquivo depois eu coloco lá para vocês no nosso portal, tá bom? Então, olha só, a gente tem a primeira questão. Vocês estão vendo aí, né, a tela, tem o Modal Verbs Exercise, então tem a questão 1, tá? Essas questões aqui são discursivas, e eu gostaria que vocês me ajudassem, eu vou ler a questão, e a gente vai colocar a resposta no blog, né? Então, a gente tem o seguinte aqui, na primeira questão tem uma tirinha que fala assim, you know, some of the original Star Wars technology is starting to look pretty dated, né? But that's the charm. Can you imagine how weird modern technology would look in those original films? E a gente tem aqui uma outra imagenzinha terceira. Help me, Obi-Wan, you are my only hope, oh my God. Tananã, tananã, né? A pergunta, a tirinha, ela serve como base, mas a pergunta que a gente faz é a seguinte, ó. A fala de um dos personagens da tirinha é feita com o uso do modal verb would. Justifique o uso desse modal verb no contexto proposto. Então, a frase que tem o would é essa daqui, do segundo balãozinho, né? Can you imagine how weird modern technology would look in those original films? Esse would aí, a gente tem como usos do would, desejo, pedido ou intenção, né? Ou condicional. Qual resposta vocês colocariam para uma prova se ela tivesse essa questão, né? Justifique o uso desse modal verb no contexto proposto, né? Qual o uso está sendo feito dele nesse sentido? Fala para mim aí no chat, o que vocês acham que é? Responde aí para mim.
Se ninguém responder, eu vou escolher um aluno, hein, gente? Algum candidato aí, coloca a resposta pra gente. O que vocês acham que é? O uso dele seria uma condicional? Seria expressando desejo, pedido, intenção? O que vocês acham? Pedido. Outra opção. Bem. Não é pedido não, gente. Pedido é quando, geralmente o pedido, ele vem em forma de pergunta, tá? Então aqui, ele não está fazendo pedido, a fala dele aqui, né? É a seguinte, você consegue imaginar o quão estranha a tecnologia moderna pareceria, né? Nesses filmes originais. Então, na verdade, ele está expressando uma outra coisa. Vocês acham que poderia ser o quê, se não for pedido? Ninguém tem ideia, não, gente? Vocês estão com medo de falar? Fica com medo, não, gente. Bom, nessa primeira aqui, então, já que ninguém fala, ele está expressando uma condição, né? Ele está imaginando uma situação e ele fala: você imagina como seria isso se eles usassem a tecnologia moderna, né? Então, ele expressa aqui uma condição, tá bom? Já na questão 2, a gente tem o seguinte: a gente tem um texto, Stress can make you fat. E aí, esse texto já traz no título dele um modal verb que é o can. Esse can vai se repetir em duas outras situações aqui no texto, que a gente vai ler só um trechinho, tá? E aí a gente vai. Aliás, deixa eu deixar essa por último aqui, porque eu quero trabalhar com os modal verbs. Vamos pegar essa questão 3 aqui então. Olha só. A questão 3 também, eu tenho o uso de um modal verb que está destacado aqui, que é o must, né? E aí ele vai ter duas perguntinhas em relação a isso. Então, o texto fala o seguinte, no trechinho que tem o must, né? Many texts appear to have literary aspects combined with other qualities and purposes, and ultimately individual consensual choice must decide which has priority. E aí, sobre o verbo must, a letra B pergunta o seguinte: o verbo destacado no texto apresenta funções diferenciadas de acordo com o seu uso. A partir do contexto fornecido, justifique o uso desse modal verb. Então, se eu tenho aqui que ele fala and ultimately individual or consensual choice must decide which has priority. Dentro dos usos que a gente viu de must, que são dever, dedução, proibição ou necessidade, o que vocês acham que seria esse must que tem aqui? Seria dever, dedução, proibição ou necessidade? Isso aí, Lara respondeu dever, é isso. Ops, saí da página. É dever, né? Eles devem decidir qual tem prioridade. Tá certinho, gente. Então, dever, ok? Beleza. A letra A faz uma pergunta sobre o texto, depois a gente responde essa, eu vou focar nos modal verbs, né? E aí a gente vai ter a questão 4 agora, que vai ter um trabalho com outro modal verb, né? Acho que vocês estão vendo direitinho aí. A questão 4, ela tem o seguinte, ela tem uma imagem, né? Que fala exercise the state of mind. Então, ela tem uma imagem de uma mulher se exercitando e fala que o exercício é um estado de espírito, né? Um estado da mente, de espírito. E a pergunta é a seguinte, vocês podem ver que nesse trechinho do texto a gente tem o verbo destacado que é o should, né? E a pergunta, peraí, tá na letra B também. Indique uma das situações em que o modal verb should, destacado no texto, é usado. Então, são duas perguntas em uma, né? E cite um substituto para ele sem alteração de sentido. Então, vamos ver o que ele está sendo usado aqui, né? 300 years later, research shows that we should begin thinking of body and mind health as conceptually identical. That we should begin. Então, a primeira pergunta é: qual é o uso que está sendo feito de should nesse sentido aqui?
Lembrando que a nossa apostila traz como usos obrigação, dever ou conselho. Nesse caso aqui seria obrigação, dever ou conselho, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é qual seria o substituto para ele sem alteração de sentido? Responde para mim no chat aí. Pode ser um dever, isso, nós devemos pensar no corpo e na mente como idênticos. Agora vamos pensar no seguinte, qual seria um verbo que substituiria o should com o mesmo sentido, sem alterar o sentido, né? Que a gente pode pensar que vem junto com ele, né? Que vai expressar essa ideia. Poderia ser o must, sim, ou também poderia ser o ought to, que tem o mesmo sentido que o should, tá? Então, o should e o must, nesse caso aqui, quando a gente expressa dever, eles são muito parecidos. Lara tá certa. Ponto para você, Lara, está participando de todas as aulas. Muito bem. Pode ser o must, pode ser o ought to, certinho. E a gente tem a última questão, que é uma outra tirinha, e aí a gente tem a pergunta relacionada ao could, que é um outro modal verb. Ele aparece aqui, olha só, tirinha, a gente tem muito modal verb, tá? A gente vai pegar muito isso na leitura de provas, principalmente, né? Então, aqui no primeiro quadrinho, ela fala, Don't you think you should throw some books away? Então, aqui a gente tem o uso do should, mas a pergunta é sobre o could. One day, they could come in handy for a translation. Então, ele vai usar they could come in handy. Esse could, nesse caso aqui, né? O come in handy, a gente pode traduzir como ser útil, né? Então, ser útil para uma tradução. E aí o could, a gente sabe que ele pode ser usado para capacidade, né? Possibilidade, permissão no passado. Dessas três opções que a gente tem, qual seria o uso dele nesse caso aqui e duas características que a gente pode apontar, né? Então, qual seria o uso dele? A gente tem aqui ele sendo usado para capacidade, possibilidade ou permissão? Quando eu falo they could come in handy. O que vocês acham que é? Fala para mim. Possibilidade, isso aí. Lara tá ligada aí. Possibilidade. Se eu perguntar uma característica do could, né? Se tivesse na prova de vocês desse jeito aqui, aponte duas características desse modal verb, vocês poderiam colocar o seguinte, que além dele expressar, né, no caso aqui, a possibilidade, eu posso dizer que ele é usado com o sentido de passado, e ele pode ser usado com o sentido para expressar também uma permissão mais formal. Então, é só vocês colocarem outros usos dele, tá? Beleza, certinho. Muito bem, então isso aqui vai para o portal depois, vocês podem olhar lá, tá? E aí eu vou voltar lá para nossa apostila, porque nós temos coisinhas para fazer. Então, a gente tem o exercício 3 e 4 para corrigir. A gente tem o exercício, deixa eu ver o que eu marquei aqui. 10, 11 e 12 para fazer também, né? Dos proposed exercises, que são esses que a gente vai fazer agora. Então, eu volto lá para a gente poder trabalhar a nossa apostila. Então, a gente fez, na aula passada, o 1 e o 2. Vocês estão vendo aí a apostila agora, né? A gente fez o 1, completamos com os verbos corretos e fizemos o 2 também, marcando a resposta correta. A gente tem que fazer agora o 3 e o 4, né? A questão 3, e aí também, gente, eu marquei para vocês fazerem o phrasal verbs, né? Número 2, to put. Então, terminando de fazer os modal verbs, a gente vai fazer esse put aqui, se dá tempo, beleza? Então, vamos lá. A questão 3 fala o seguinte: The nurse has been on duty for more than 10 hours. E aí, quem está anotando alguma coisa, quem está querendo saber... Fizemos também? Ótimo. Beleza, Lara, obrigada. É porque eu não marquei aqui na minha apostila que a gente tinha feito, mas tudo bem. Só vou comentar uma coisinha sobre a 3, que é a seguinte. Esse on duty é dever ou serviço, né? Então, é meu dever fazer isso, it's my duty, né? Tem até aquele jogo, Call of Duty, né? O pessoal fala, como é que o pessoal fala? Call of Duty, né? Call of Duty. Então, esse Call of Duty, Call of Duty, é uma chamada do dever, uma chamada do serviço. Então, she has been on duty, ela tem, né? Ela ficou, ela está
em serviço há mais de 10 horas. Então, a número 3, a gente marcou a letra C, né? Ela está a serviço há mais de 10 horas, ela deve estar cansada. E a questão 4 pergunta o seguinte: Do you speak Portuguese? No, I speak Portuguese. Essa é fácil, né? Se ele pergunta se você sabe falar português, você fala que você não sabe falar português. Fizemos a 4 também? Ok! Então a 4 ficou letra D, que é o can't. Muito bem. Então vamos lá para os proposed exercises, que são o 10, 11 e o 12. Agora, Lara, que está ligada aí, Lara, me ajuda numa coisa aqui. Eu tinha marcado também os anteriores. A gente corrigiu algum desses aí, Lara? Porque eu acho que a gente não corrigiu. Eu marquei para vocês da semana passada e a gente não corrigiu. Acho que a gente tem um, talvez. Não lembro agora. Mas, de qualquer forma, se a gente não corrigiu nenhum, né? Beleza, então eu vou pegar com vocês a partir do 7, tá? Tá. Então, olha só, o 7 tá lá na página 84. Vou começar a partir dele. Por quê? Do 2 ao 6, a gente tem interpretação de texto. Então, vou pegar a partir do 7, vou fazer do 7 ao 12, ok, pessoal? Então, vamos acompanhar comigo aqui. O 7, a gente tem o seguinte, ó. Aí eu vou misturar um pouquinho o futuro, relembrando o futuro, que é a matéria da avaliação, né, bem provavelmente, e os modal verbs, tá? Para pegar esses dois temas que a gente já viu. Então, o 7, ele fala o seguinte: Choose the best alternative to complete the dialogue. Vocês estão vendo a apostila aí de vocês, né? Então, a gente tem o seguinte: a Jane fala, Hi, Susan, how are you doing? E ela fala, Everything's okay. Do you have any plans for this weekend? Not sure. I probably give a party this weekend. Cool. Nesse tipo de futuro que a Susan fala, né? O correto seria am going to, am going, will be ou will. O que vocês acham que seria? Qual vocês acham que seria a alternativa correta para essa questão 7? Fala para mim uma resposta aí. Então, a gente tem aqui will, somente will. Por quê, gente? Como é que eu sei que é will? Porque ela coloca o probably. Então, ela não tem certeza, né? Então, se eu não tenho certeza, eu já risco aqui o am going to e o am going, porque essas duas formas, eu uso quando eu tenho certeza, quando é um plano, quando é uma coisa bem próxima de mim, né? Não é o caso. E não pode ser will be porque já tem o verbo to give aqui, né, junto. Então não faz sentido ter will be, probably give. Então tem que ser só a letra D, will. Muito bem. Só tem Lara participando na aula, eu vou chamar mais gente, hein? Eu vou chamar um voluntário para a próxima. Ok, pessoal? Tem muita gente aqui, ó. Tem 28 pessoas, 35 pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui hoje. 35 participantes, né? A gente pode ter mais gente participando, né? Vamos lá? Muito bem. Questão 8. A gente tem uma questão baseada nessa tirinha, que ele fala o seguinte: Helga said she's sick and tired of smelling beer on my breath. Are you going to stop drinking beer? No, I'm going to start eating peppermint candy on the way home. Então ele usa o going to em duas situações. No segundo balãozinho, Are you going to stop drinking beer? Em que ele faz uma pergunta. E no último balãozinho que ele fala I'm going to start eating peppermint candy. A pergunta do vestibular da Unesp fala o seguinte: o trecho do segundo quadrinho, I'm going to, introduz o quê? Introduz uma possibilidade, dúvida, resolução, condição ou obrigação. Vocês acham que é qual letra? Fala para mim aí. Vitor, muito bem, Vitor. Você colocou letra B, dúvida. Lara colocou letra C, resolução. Isabelle também acha que é resolução. O correto é a letra C, realmente, né? Ele resolve fazer uma coisa, né? I'm going to start eating. Ele resolveu aquilo ali, é a letra C. Very good. Muito bem, Edgar. Letra C. Obrigada, gente, pela participação. Gostaria muito que vocês continuassem participando. Eu sei que vocês ficam com vergonha, mas para mim é bom quando vocês participam, porque só eu ficar falando sozinha é meio esquisito, né? Eu já não ouço vocês, então se vocês também não participarem no chat,
eu fico muito solitária. Então, por favor, help me, ok? Please, stay with me, help me, alright? Vamos lá, questão 9, então. Choose the correct alternative. Então, de novo, vamos escolher a alternativa correta. É a questão da SPSEX São Paulo, né? Que pergunta o seguinte: Who turned up the air conditioner? E aí eu vou já traduzir aqui o turn up, né? Quem aumentou. It's really cold in here. My nose and fingers are cold. Então ela vai falar aqui, nose and fingers are cold, né? E aí a gente tem o seguinte: I, you, a hot cup of tea. Thanks, that sounds good. Então, primeiro ponto, repara o seguinte, que ela faz uma reclamação, né, que tá frio, e aí a letra B fala, I, you, a hot cup of tea, uma xícara de chá quente, e aí a gente tem, a Lara falou que a letra A will bring, né, a Isabelle também acha que a letra A, Edgar também. Isso aí, a letra A, por quê? É uma decisão no momento da fala, né? Se a nossa prova tiver que, por exemplo, escolher e justificar, se fosse uma prova discursiva, e eu pedisse para vocês justificarem, era isso que vocês teriam que falar, né? Então ela colocou will bring porque é uma decisão no momento da fala. Então, número 9, letra A. Muito bem. A questão 10 é Mackenzie, que fala o seguinte: Indicate the alternative that best completes the following sentence. Look how wet the ground is. It last night. As alternativas são might be sunny, must have rained, should have been warm, maybe snowing e ought to dry. Primeiro ponto que a gente tem que observar é que a gente tem um last night aí na noite passada. E o segundo ponto é que eu tenho uma situação, né, que eu vejo uma situação, é isso aí. Quem está respondendo a letra B respondeu correto, porque é uma dedução lógica, né? Deve ter chovido ontem à noite. Então, número 10, it must have rained last night, tá certinho. É a letra B mesmo, tá? Muito bem. Deixa eu até marcar no meu apostila aqui, porque eu sei que a gente já fez. Bom, vamos lá então. Questão 11, PUC-Rio. Ela é um pouquinho diferente. Ela quer saber o seguinte: mark the only alternative that contains the correct correspondence between the verb form in capital letters and its meaning. Então, ele quer saber qual a correspondência está correta entre o modal verb e o seu sentido. Na letra A, a gente tem o verbo might, what might be called. E ele diz que o might é obrigação. Na letra B, a gente tem o verbo seem, né? There are some areas that seem to display, que parecem mostrar. Ele fala que esse seem seria necessidade. Na letra C, a gente tem the first priority for the West should be. Na letra C fala que o should be to recognize. Esse should, ele indica que é um advice, que é um conselho. A letra D, ele tem o can, a gente tem o can, né? It's a war nonetheless and one that the West can lose. Então, esse can, ele diz que é permissão. E a letra E, ele fala, but it must find a solution to the Palestinian problem first. Ele fala que esse must se refere a ability, que seria uma habilidade. Qual correspondência está certa? A gente tem a Isabelle falando letra C, Edgar falando letra C. É a letra C, né? Apesar de, por exemplo, o can ele ser usado para permissão, aqui não é o caso, né? O must não pode ser usado para habilidade, por aí vai. Então, a número 11 a correta é a letra C. Muito bem. Vamos lá para 12, então. A 12 a gente tem uma tirinha do Calvin, é uma questão do Mackenzie, que fala, Mom, can I set fire to my bed mattress? E aí uma palavrinha que aparece pra gente que é mattress, que é colchão. E a mãe fala, no, Calvin. Can I ride my tricycle on the roof? Eu posso andar de triciclo no telhado? No, Calvin. Then can I have a cookie? Eu posso comer biscoito? No, Calvin. She's on to me. Ela tá ligada em mim. Tá meio ruim de ver, mas é isso aí, tá? Aí a pergunta é, according to Calvin, his mother is worried about his ideas. A mãe está preocupada com suas ideias. His mom is not paying attention to his needs. A mãe não está prestando atenção nas suas necessidades. His mom is unaware of what he really wants. A mãe não sabe o que ele realmente quer. His mom is always picking on him. A mãe está sempre implicando com ele, né?
His mom is not into radical ideas. A mãe não está muito, né, não tá muito ligada em ideias radicais. Qual que vocês acham que é mais correto de acordo com o que a tirinha fala? A, B, C, D ou E? A gente tem Isabelle falando que é a letra D. Pedro Ferreira, bom dia, Pedro Ferreira. Vitor falando que é a letra A. A gente vai marcar a letra D, isso aí, tá? A mãe tá sempre implicando com ele, né? Que ele fala, is on me, my mother she's on to me. Ela tá ligada em mim, ela tá implicando comigo, né? Que é o que ele fala aqui na letra D, ok? Bom, aí a gente volta aqui um pouquinho e vai falar sobre o put, verbos, phrasal verbs com put. Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte, gente, eu já falei com vocês e vai aparecer frequentemente na nossa apostila esses modal verbs, que são verbos que junto com uma preposição, uma conjunção, né, ele vai ter um outro sentido. Para hoje, a gente tem o verbo put. Sozinho, ele é o verbo colocar, né? E a gente vai ter que preencher essa rodinha aqui com formas do modal verb put. E eu vou ajudar vocês a fazer isso daqui porque a gente tem que decorar esse sentido, né? Não tem muita lógica, né? Então, vamos colocar aqui o que quer dizer cada um deles, e aí depois a gente vai fazer, aí sim, vocês vão fazer junto comigo o exercício 2, tá? Então, eu ajudo no primeiro e vocês fazem sozinhos no segundo. Então, a gente tem aqui, ó, put. Então, put sozinho eu colocar. Se eu junto o put com uma dessas expressões aqui, eu vou ter uma tradução diferenciada, né? Então, a primeira que a gente vai falar é o put aside. Esse put aside é quando você vai usar quando você vai deixar alguma coisa de lado, né? Então, put aside é o deixar de lado. Então, quem quiser anotar na sua apostila aí, coloca aqui o put aside é o deixar de lado. Ok, pessoal? Se estiver rápido ou se vocês estiverem perdidos, me avisa, levanta a mão, fala comigo, tá bom? Eu estou seguindo achando que vocês estão me acompanhando, tá? O segundo é o put away. E aí a gente pensa o seguinte, away é para longe, distante, né? Se a gente for pensar na lógica da palavra. Só que quando eu falo put away, eu estou pedindo para você guardar alguma coisa, tá? Então, put your toys away é para você guardar os seus brinquedos, tá? Então, put away é o guardar. A próxima é o put down. Eu estou seguindo nessa ordem aqui, tá, gente? Como é que fala? Esqueci. Eu estou com ordem cronológica na cabeça, mas não é isso não. Ordem... Esqueci. Fala para mim como é que é a ordem que eu estou seguindo, daqui para cá. Esqueci, mas é essa ordem aqui, tá? O put down, então, é o terceiro verbo que a gente está falando. Eu estou pegando as definições aqui de cima, tá, gente? Então, a gente já olhou deixar de lado e a gente já colocou guardar. Aí a gente tem o put down. Esse put down é abaixar. Put down your weapons. Ou put your weapons down. Tá? Abaixa suas armas, tá? Isso, Edgar, sentido horário. Tô sentido cronológico, vê? Ordem cronológica. Sentido horário, tô indo, tá, gente? Então, a gente tem aqui o próximo, que é o put down, que é o abaixar. Depois, put somebody down for é aquela expressão em que você vai inscrever alguém para alguma coisa, né? Put yourself down, put your mother down for sei lá, the course, né? Você vai escrever alguma coisa, alguém para alguma coisa, tá? Então, put somebody down for seria se inscrever-se, ok? O put forward, esse forward é para frente, né? Se colocar à frente, colocar para frente não faz sentido. Então, esse put forward é o propor, que vocês têm aí. Anotem porque a gente vai usar no exercício 2, tá? Se não dá tempo de fazer hoje, a gente vai fazer na aula que vem. Então, put forward é o propor. O put in é quando você instala alguma coisa em algum lugar, né? Put the curtains in, então instalar as cortinas, tá? Então, put in, instalar. Gente, como eu falei, não tem tradução lógica, tem que anotar e a ideia é que vocês façam o seguinte, para aprender uma palavra nova, o ideal é que vocês façam isso, coloquem a tradução da expressão, no caso, put off, adiar, né?
E aí vocês vejam um exemplo de frase, que é o que a gente vai fazer no 2. Só assim você consegue memorizar. E isso aparece muito, me ouçam, tá? Isso aparece muito em textos, textos corriqueiros. Então, texto jornalístico, tirinha, música, na fala, tá? O inglês mais informal usa muito os phrasal verbs, tá? Porque geralmente você tem uma expressão que vai substituir uma expressão mais formal, que substitui esses verbos. Só que eles usam o mais informal, o mais corriqueiro. Então, ele é muito usado, tá? Então, sempre anotem e tentem aprender o significado dos phrasal verbs mais utilizados. O com put, então, são vários, e esses todos são muito usados, tá? Então, put off é o adiar. E aí a gente tem o put on, que é o vestir, put on your coat, né? It's cold outside. Depois o put out, que é o apagar o fogo. Tá tudo aqui em cima, né? Apagar, mas você apaga o fogo no caso. O put together, ele já tem um sentido mais claro, né? Que é o juntar, né? O put together, put your stuff together. Então, junta suas coisas and go away, né? Já usei outro modo verb. O put up é o aumentar, normal. E o put up with, olha a diferença do put up pro put up with. O put up with é suportar alguma coisa ou alguém. Eu não suporto mais a situação. I can't put up with the situation. I can't put up with John. Tá? Então, você não suporta mais uma situação. Então, isso anotado, dá para a gente fazer pelo menos a letra A juntos aqui, né? Então, vamos lá. Vamos pegar a letra A aqui, do 2, e aí a gente termina o resto depois. Então, a letra A tem o seguinte, ó, completando com os phrasal verbs anteriores. A letra A fala, The Board of Directors, a better suggestion at the meeting last month. Desses verbos que a gente usou em cima, qual seria o verbo ideal para junta de diretores, uma sugestão melhor para a reunião do mês passado? Então, seria qual verbo vocês acham que seria o mais indicado para essa letra A? Fala para mim aí. Vamos fazer só esse aí. Só a letra A. Quem se arrisca a colocar um palpite aí pra gente? Não seria justamente esse, não. Poderia ser outro. Outra ideia. Só mais uma ideia. No caso, a ideia que eu quero passar é o de apresentar, o de propor uma nova. O que ele fala aqui? Uma sugestão melhor. Eles propuseram uma sugestão melhor. Qual seria o verbo propor? Seria o quê? O put forward. Isso aí, Isabelle. O put forward. Ok, pessoal? Eu vou deixar para vocês fazerem esse em casa, né? Depois sem mim. Você já está em casa, obviamente. Mas eu peço que vocês façam para a gente corrigir, a gente só colocando as respostas e corrigindo, tá? Isso aí. Outra coisa, lembre-se do PI, quem não mandou, manda para mim, ok, gente? Até a data, acho que eu coloquei a data da semana que vem, né? Até terça-feira que vem, para a gente poder mostrar. E aí, semana que vem, a gente vai fazer o seguinte, vai corrigir essa parte desse phrasal verb, né? E nós vamos também apresentar os PIs de vocês e comentar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, para todo mundo, os PIs, ok, gente? Sem se envergonhar, porque vocês fariam essa apresentação para a turma de vocês presencialmente, se fosse o caso. E aí eu vou mostrar para vocês 5/7, que é terça que vem? Socorro. Não socorro nada. Socorro nada. Deixa eu ver aqui. 5/7 é até domingo. Aí a gente apresenta na terça-feira. Tá bom, pessoal? Obrigada pela presença de todo mundo. Boa semana pra gente. Beijos, beijos. Até semana que vem. 5, não? Não sei, tem que conferir. Depois confere lá, Aline. Mas você já mandou o seu, né, amiga? Tá tranquilo. Beijo, beijo, crianças.